Queridos amigos, queridos irmãos, é com a minha alegria que mais uma vez nos reunimos em torno de mensagens edificantes, pedindo a Jesus que nos ampare e que nos amplie o entendimento, para que nesta hora possamos nos alimentar dessa mensagem de Emmanuel no livro Encontro Marcado, de nome Na Cura da Obsessão. Sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. No entanto, recolheste a tempo o amparo espírita que te arrancou a hipnose das trevas. Ainda assim, ao modo do enfermo em laboriosa restauração, não prescindes de constante apoio fraterno. De quando em quando, o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias, qual se te expressasses a rajada de aflição e medo, a te afoguearem a cabeça e gelarem o seu coração. E nas horas de crise, quando a influência de seres conturbados te alcançam o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago semissalvo, quase em terra firme que a maré grossa tenta arrastar novamente ao fundo. Quando ouvimos a palavra de Emmanuel, talvez muitas perguntas venham à nossa mente. O que o Emmanuel está trazendo? Que todos nós, ou quase todos nós nessa vida, consciente ou inconscientemente, vivemos o processo obsessivo. É desagradável, nos angustiamos, buscamos como sair daquele momento. Mas quando a doutrina espírita vem ao nosso encontro e o esclarecimento atinge o nosso ser, um caminho de busca da paz também se faz presente. Isso nós vamos até Kardec, quando ele estava no processo de codificação da doutrina, um arguto observador. Kardec constatou que existia este plano em que nós habitamos, seres inteligentes, com um corpo de carne, e um outro plano em que nós não vemos, mas que convive conosco, chamado plano espiritual, onde quem mora neste plano? Os homens que antes estavam aqui como nós mesmos, com um corpo de carne, e quando morreram, voltaram à espiritualidade. Se é assim, quem são os seres que habitam o plano espiritual? Homens como nós mesmos. E que homens nós temos aqui, neste planeta de expiação e provas, onde o bem não é natural, é preciso ter intenção, mas onde o mal é natural. Nós estamos em transição, mas este é o mundo agora, ainda. Então nós temos seres bem intencionados, temos corações bons, temos corações mal intencionados, que buscam fazer o mal, que buscam enganar, que buscam se divertir à custa dos outros. Quando eles volvem à espiritualidade, eles continuam exatamente assim, até que o desejo de mudança venha ao seu coração e eles atendam. Então, nós, vivendo aqui, e os espíritos na espiritualidade, nos comunicamos constantemente pelo pensamento. Pelo sentimento, nós atraímos seres que pensam e sentem conosco mesmo. E quando os nossos pensamentos são de tristeza, de ressentimento, de mágoa, nós atraímos espíritos tantas vezes com esses mesmos sentimentos. E se algum espírito às vezes se sentiu ofendido por nós mesmos em outras ocasiões ou até mesmo nessa, ele pode resolver se chegar mais intensamente e ter uma interferência grande em nós mesmos, que nós chamamos de obsessão. Eu ouvi certa vez o Chico, um caso em que o Chico recebeu na casa dele, ou na casa espírita, uma moça levada para o seu pai, num sentimento de angústia que não tinha explicação, de temor que não tinha procedência.
E o Chico, então, examinando, disse, ela está com um processo obsessivo. E chamado o espírito a dizer por que ele estava obsediando essa moça, ele diz, olha, na realidade, me mandaram para a casa deles para eu obsediar a irmã dele. A irmã dela, mas a irmã dela não deu espaço, eu aproveitei que eu já estava ali, aí comecei a perturbar essa e me divertir. Pode ser que a gente até ache graça escutando isso, né? Mas é sério, porque o sentimento é muito desagradável. Mas então, os espíritos têm essa interferência na nossa vida dessa maneira? Foi essa pergunta que Kardec fez aos espíritos na pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E os espíritos responderam, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Porque nós somos tão invigilantes quanto aos nossos pensamentos, né? Porque ainda nós somos perpassados pelo orgulho, pela vaidade, pelos ciúmes, pelo egoísmo. E nosso pensamento é tão instável. Então, nós atraímos quem busca companhia. Eu estou muito triste, eu atraio alguém de tristeza. Ele quer me fazer mal? Às vezes não. Mas é a companhia, ele se condói comigo, se sente satisfeito de encontrar alguém que está triste. Mas quando esse sentimento é mais intenso de angústia, pode ser que nós tenhamos o que nós estamos chamando de um processo obsessivo. Tem várias origens, como eu disse, mas vamos citar uma. Você no pretérito magoou, ofendeu alguém. O desencarne aconteceu, cada um seguiu seu caminho, você está aqui encarnado. E esse espírito te descobre onde você está. E ele resolve se vingar. Por quê? Porque ele permanece naquela situação, naquele momento em que você ofendeu. Só que você já caminhou. Você já está de volta ao corpo físico. Tantas vezes você já está aprendendo coisas novas, novas realidades. Mas ele vem te cobrar porque ele enxerga em você aquele ser do ontem, uma realidade que não existe mais. É um caso de muito amor. De muito amor como? Só o amor educa os filhos de Deus, diz Meimei. Então, quando você vai à casa espírita, esse espírito vai junto com você. E ele vai ser acolhido, esclarecido. Ele vai saber que ele parou no tempo, que ele está perdendo a oportunidade, que os seres amados dele estão esperando. Que aquilo que aconteceu, já aconteceu há muito tempo, e que você está atravessando situações tão desafiadoras, que você já está lidando com aquilo que você fez. E tantas vezes, o espírito desperta e vai cuidar de si mesmo. Mas no momento deste processo, que nos amargura a alma, é preciso vigilância. Nós atraímos, então nós somos responsáveis para também trabalharmos a saída. Então, Emmanuel nos diz, reage a qualquer impressão de mágoa. Reage ao sentimento de tristeza, de ressentimento e frustração que podem gerar em você pensamentos depressivos, em que você se quer se afastar deste mundo. Tudo tem seu motivo, mas nós somos imperfeitos, nós magoamos e somos magoados. Por isso é o convite de Jesus, perdoemos e perdoemo-nos também. Mas às vezes nós precisamos de ajuda. Qual é a ajuda? Nós buscamos o esclarecimento, neste caso buscamos a casa espírita. Isso é suficiente? É um começo muito alvissareiro. Mas nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nós temos um livre-arbítrio, nós podemos construir a paz em nós. Os benfeitores podem nos ajudar. Então, Emmanuel diz, busquemos as leituras edificantes para criarem pensamentos positivos, acolhedores, fortalecedores de nós mesmos. Busquemos nos conhecer naquilo que nos incomoda, porque nós viemos aqui para fazer diferente, para superarmos as nossas mazelas. E oremos.
Oremos por nós, oremos por aqueles que ainda, como nós, são vigilantes. E oremos por aqueles que ainda não despertaram. Porque no mundo de expiação e provas, quando eu não estou feliz, eu não quero que você esteja feliz. Aí o Kardec faz outra pergunta aos espíritos. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E os espíritos respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. É quando nós aprendemos a vigiar, a fazer as nossas escolhas de amigos espirituais, de amigos na terra. É quando nós aprendemos que a mágoa ainda faz parte deste momento mais elevado, é perdoarmos-nos uns aos outros. Porque quando eu perdoo o outro, eu me desligo dessa faixa. Se o outro não consegue me perdoar no momento, é com ele. Mas se eu perdoo, eu me desligo e posso viver em regime de paz, de esperança. Isso é constante? Não. É cada dia um aprendizado de fortalecimento. Mas quando eu já sei o caminho, eu posso buscá-lo. É isso que Emmanuel nos diz. Nós moramos na Terra, nós estamos ontem, nós habitamos este planeta, mas somos nos construindo e o planeta também está se construindo para um mundo de regeneração que breve virá. E muitos de vocês devem conhecer Richard Simonetti. O Richard, ele conta histórias, no geral as histórias dele são verídicas. Outras pessoas trazem para ele, ou traziam porque ele já voltou à espiritualidade. Nós somos gratos, né, pelo tanto que ele nos deu, este querido amigo. Ou ele conheceu, então ele traz uma história chamada O Guarda-Chuva. E ele coloca, logicamente, dentro do caminho literário, né? Leontino não estava conseguindo influenciar José Onofre. Ele descobrira José Onofre encarnado e queria vingar-se de uma ofensa que ele tinha recebido. Mas por mais que ele tentasse, ele não conseguia atingir José Onofre. Então ele buscou alguém mais tarimbado que ele em perturbação. Não existe isso na Terra? Também existe na espiritualidade. E ele buscou então o Quirino. Ele era um especialista em atazanar pessoas, perturbar lares, colocar perturbações, obstáculos no teu caminho. Pouco tempo depois ele buscou e falou: e aí? Nada disso, não consigo. Como assim? Ele não dá espaço? Mas como? Você não descobriu as fraquezas dele? Descobri. E quais são? Certas tendências à tristeza, caráter introvertido, alguma preocupação com a saúde, eventuais crises de afetividade no lar, gosta de aperitivos e não é insensível aos encantos femininos. E você não conseguiu enovelá-lo em nada disso? Bem que eu tentei, mas o homem não me dá espaço. Quando ele está com tempo livre, lá está ele na casa espírita, dando plantão no albergue, trabalhando como médium, servindo a sopa, visitando doentes. Ele não dá espaço. Ele não para, simplesmente eu não consegui. Criei vários obstáculos na família, financeiros, mas não foram suficientes para tirá-lo desse estado em que ele encontra, em que eu não consegui atingi-lo. Então o que você faz? O que é possível fazer? Desistir? Desistir, ora essa. É isso que você tem para me dizer? Estou apenas sendo realista. O problema é que o seu desafeto abriu o guarda-chuva protetor. Você pode fazer desabar tempestades sobre ele. Não logrará atingi-lo. E de onde vem essa proteção? A prática do bem aliada à confiança em Deus. É preciso esperar torcendo para que ele se decida a fechar o guarda-chuva. Quem é o Leontino? Quem é o José Onofre?
É um homem, um missionário? Não, é um homem comum, como todos nós. É um santo? Não. Simplesmente um homem com fraquezas e imperfeições como qualquer um de nós. Mas o que o distingue, diz Richard, é o empenho em cumprir a orientação contida na questão 469 do Livro dos Espíritos. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem, pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Richard termina como sempre. Simples, não? Vamos abrir o nosso guarda-chuva? Que Jesus nos auxilie a abrir o guarda-chuva no trabalho do bem. Porque nós somos ainda vigilantes, nós moramos neste mundo. O que nós não podemos é ser ingênuos. Precisamos ser atentos, que somos influenciados e que podemos ter recursos, que todos mudaremos. Esse perseguidor amanhã será um anjo também, como todos nós. Mas agora vamos fazer a nossa parte. É o convite de Emmanuel. Obrigada, queridos amigos, por partilharmos juntos e agradecido a Deus. O nosso abraço e até a próxima. Até o próximo encontro com a graça dele. Que assim seja.